Então hoje a gente vai entrar no nosso primeiro assunto, que é do grupo ortodontia e ortopedia. E eu acho que o melhor assunto para a gente começar é o assunto que de repente mais acomete, né? Que a gente mais tem nas nossas clínicas, o que mais aparece. Então eu acredito que o que mais aparece são duas coisas, né? A necessidade de expansão, seja ela rápida ou lenta, e a necessidade muitas vezes de tratar uma classe 2 com redirecionamento mandibular. Eu acho que esses são a principal prevalência dentro de um consultório, mas claro que a gente tem uma porcentagem também significante das outras maloclusões. Então vamos conversar um pouquinho sobre expansão rápida da maxila. Eu queria só dar um conceito para vocês, a diferença que existe entre expansão e disjunção, tá? Quando a gente fala em expansão, se a gente normalmente, quando os autores comentam sobre expansão, eles estão se referindo à expansão rápida da maxila. Expansão rápida da maxila é o mesmo significado de disjunção maxilar. O que significa isso? Vai haver ruptura da sutura palatina. Vai haver. Então você vai trabalhar com a ruptura da sutura palatina. E quando eu quero me referir a uma expansão lenta, normalmente está escrito nos artigos expansão lenta, que aí quer dizer apenas uma expansão de inclinação dentária, tá? Então esses conceitos são bem importantes a gente ter diferenciados. A expansão, que normalmente significa expansão rápida da maxila, que é o mesmo sinônimo de disjunção, e expansão lenta, que é apenas inclinação de dentes. Então, quando a gente vai utilizar, na maioria das vezes que a gente vai utilizar esses dispositivos, enfim, para fazer essa disjunção, essa expansão, o que a gente detecta muito nos nossos pacientes, a maloclusão que a gente observa, é a mordida cruzada. Mordida cruzada posterior, o Silva Filho, ele já definiu como uma relação vestíbulo-lingual anormal dos dentes superiores e inferiores quando em relação cêntrica. Primeiro, referente ao autor, né, o Silva Filho, o AG, ele significa Omar Gabriel. Então, o professor Omar Gabriel era da USP do Centrinho, era do Centrinho de Bauru, desculpe. E o professor Omar Gabriel, depois que sofreu um problema de saúde, enfim, não está mais dentro do mundo ortodôntico, mas ele contribuiu enormemente durante seus anos de atividade com a ortodontia. E digo para vocês que, mesmo os artigos lá publicados há alguns anos, eu digo para vocês que foi um dos professores que mais publicou sobre esse assunto. Então, sugiro para vocês, sim, leitura de artigos do professor Omar Gabriel, é sempre muito enriquecedor, tá? E o principal que eu quero que vocês vejam no conceito que ele dá é assim, ó, é a relação vestibulolingual anormal quando em relação cêntrica. Então, esse é o principal ponto. Toda vez que a gente for avaliar o nosso paciente para ver se existe realmente uma mordida cruzada posterior, essa avaliação ela deve ser feita em relação cêntrica, ou seja, eu devo manipular o meu paciente no momento da minha avaliação. Se eu falar para ele assim, morde, ele vai estar mordendo, em MH ele vai estar mordendo exatamente na posição mais confortável para ele. A hora que eu manipulo, pode ter uma alteração, como a gente vai ver nos slides seguintes. Então, o principal conceito, o primeiro conceito importante que eu quero que vocês tenham é esse. É justamente a relação em relação cêntrica, tá bom? Guardem isso. E a nossa mordida cruzada, ela pode ser basicamente dividida em três: dentária, esquelética e funcional. Então tem esse esquema que ele fica bem claro até para a gente conseguir visualizar ali. Então, quando que uma mordida cruzada ela é dentária, quando que ela é esquelética? Existem algumas características, né? Principal. Quando a mordida cruzada é esquelética, o formato do meu palato ele é muito mais estreito. Eu tenho um formato de arcada mais atrésico, eu tenho um palato mais atrésico e mais estreito. Quando a minha mordida cruzada é dentária, o formato do meu palato ele não é um palato atrésico, ele tem um formato normal, mas a minha mordida é cruzada devido a inclinações dentárias. Então são situações completamente distintas. Uma é mordida cruzada dentária, onde eu tenho inclinações de dentes incorretas, e outra é uma mordida cruzada esquelética, onde eu tenho o meu palato profundo, um palato atrésico. Essas são características bem... E meus dentes com inclinações corretas. Palato profundo, palato atrésico, inclinação correta, esquelética. Palato com formato normal e inclinações dentárias alteradas, mordida cruzada dentária, tá? Lembrando sempre que o exemplo mais fácil da gente explicar para os nossos pacientes é
o exemplo mais clássico, talvez que todos vocês já tenham escutado. Então, quando a gente conversa com o paciente sobre mordida cruzada para ter uma comunicação clara com os pais, é aquela comunicação da caixa de sapato. Então, eu tenho uma caixa de sapato, onde eu tenho a tampa e a caixa, e a tampa sempre encobre a caixa. Trazendo isso para a boca do seu filho, então finja que os dentes de cima são a tampa e os dentes de baixo são a caixa. Os dentes de cima têm que encobrir os dentes de baixo, como a tampa encobre a caixa. Se acontecer ao contrário, a gente tem mordida cruzada. Isso você vai estar explicando juntamente com essa explicação, você vai estar explicando junto com uma imagem, que torna tudo muito mais claro e transparente, tá? E eu tenho a mordida cruzada funcional. Essa mordida cruzada funcional talvez seja a mais importante dentro do conceito que a gente viu ali do professor Omar Gabriel. Por quê? Porque a mordida cruzada funcional, quando o meu paciente morde, você fala assim, morde, ele vai morder. Você vai detectar a mordida cruzada posterior unilateral. Aí a hora que você manipula ele, que você coloca em relação cêntrica, ele não tem mais essa mordida cruzada unilateral. Ele vai ter uma mordida de topo a topo e o segundo item, as linhas médias coincidentes. Então eu manipulei meu paciente, pedi para ele morder, mordeu, tá mordendo cruzado. Manipulei, relação cêntrica, agora não é mais cruzada, agora é uma mordida topo a topo e linhas médias coincidentes. Isso é uma mordida cruzada funcional. Quando, em relação cêntrica, o paciente morde topo a topo com as linhas médias coincidentes. Conceito de mordida cruzada funcional, tá? Os fatores etiológicos, normalmente, da mordida cruzada. Aqui vou falar uma explicação muito bacana para vocês conseguirem também uma comunicação muito boa com os pais dos pacientes. Nossa cavidade oral é um equilíbrio, certo? Então, quando a gente está com tudo equilibrado, ou seja, eu tenho os músculos da mastigação fazendo força de fora para dentro. Eu tenho o lábio fazendo força de fora para dentro. E eu tenho a língua fazendo força de dentro para fora. Então, existe um equilíbrio por causa disso, por causa dos músculos mastigatórios, lábio e língua, equilibrando os músculos que fazem força de fora para dentro e de dentro para fora. Quando o meu paciente é o que a gente vai conversar aqui, que é um respirador predominantemente bucal, ou seja, um respirador bucal, o que a gente consegue detectar? Façam esse exercício com vocês e peçam para os pais fazer esse exercício quando vocês estiverem na frente deles. Fechem a boca e respirem normalmente pelo nariz. A minha língua está em contato com o meu palato. Agora, abram a boca e respirem pela boca. Onde está a minha língua? A minha língua está muito mais abaixada e deixou de estar localizada lá em cima em contato com o meu palato, onde é a posição correta para ela estar. Então, imagine que agora a minha língua baixou a posição, os meus músculos da face continuam fazendo a pressão de fora para dentro e eu não tenho mais a minha língua lá dentro para contrapor essa força que está acontecendo. O que vai acontecer? Vai inclinar a dente, vai atresiar a maxila, então vai acontecer, vai desencadear uma mordida cruzada posterior. Vocês vejam como o equilíbrio da cavidade oral muscular é extremamente importante e é isso que vai acabar desencadeando a mordida cruzada posterior. Então, a gente pergunta, por que o respirador bucal causa, um dos fatores que causa a mordida cruzada posterior? Justamente por esse conceito que eu acabei de mostrar para vocês e que vocês devem explicar esse conceito para os pais, inclusive pedir para eles fazerem esse exercício da respiração na frente de vocês. Fica muito fácil para eles entenderem, tá? É uma comunicação muito assertiva. Então, dentre os fatores, vocês vão ver que os fatores que eu vou colocar aqui, eles estão todos relacionados ao respirador bucal. Então, por exemplo, hipertrofia das tonsilas faríngeas. Dificuldade, respirador bucal. Hipertrofia das tonsilas palatinas, mesma coisa, dificuldade respiratória, respirador bucal. Desvio de septo nasal, mesma coisa, dificuldade respiratória, respirador bucal. Conchas nasais hipertróficas, mesma coisa. Sabe como que a gente consegue analisar conchas nasais hipertróficas? Então a gente pega o nosso espelho número 5, espelho de exame clínico, e a gente tem uma visão indireta e a gente coloca embaixo da narina do nosso paciente. Aí muitas vezes a gente vai ver uma narina aberta e uma narina fechada.
e a gente consegue avaliar já que existe sim uma concha nasal hipertrófica. Ou às vezes as duas narinas fechadas, o que é pior ainda, né? Um grau muito mais severo de respirador bucal. Então a gente consegue sim avaliar isso na nossa cadeira com uma visão indireta. Tá? Então todos esses fatores que eu falei para vocês aqui, ó, tonsilas faríngeas, tonsilas palatinas hipertróficas, desvio do septo nasal, conchas nasais hipertróficas, estão todas ligadas à respiração bucal, que é um dos principais fatores etiológicos da mordida cruzada posterior, tá? Agora vamos falar um pouquinho de como que a gente faz essa expansão. Então essa expansão ela pode ser rápida ou lenta, ela pode ser dentalveolar ou esquelética. Então eu posso fazer uma expansão rápida, como eu falei para vocês, que vai romper a sutura palatina. Eu posso fazer uma expansão lenta, que vai fazer inclinação dentária. Eu posso fazer uma expansão que ela vai ser esquelética, ou seja, eu vou trabalhar com a parte óssea, ou dentalveolar, que eu vou trabalhar com a parte dentária. Então a rápida está ligada com a parte esquelética, a lenta está ligada com a parte dentalveolar. Alguns aparelhos que a gente consegue fazer, por exemplo, essa expansão lenta. Então eu coloquei alguns exemplos ali para vocês, ó. Mola Cofan, quadrihélice, bihélice, arco em W, expansor removível. Mais utilizados aqui no consultório disparados, expansores removíveis. E sim, já tive alguns casos de quadrihélice, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui na foto de baixo. Por que o nome dele é quadrihélice? Porque ele tem esses 4 helicoides, né? Ou seja, 4 hélices, por isso que o nome é quadrihélice. Mas os aparelhos removíveis, expansores, são sim a maioria utilizado, acho que aqui no consultório e por todos nós ortodontistas para expansão lenta. Então vamos ver como é que funciona o quadrihélice. O quadrihélice, as indicações dele, né? Para mordida cruzada sem envolvimento esquelético, ou seja, a gente acabou de ver que ele é um aparelho que vai ser usado para expansão lenta. E se eu estou falando em expansão lenta, eu estou falando em expansão dentária, né? Eu estou levando meus dentes para vestibular e não estou fazendo a ruptura da minha sutura palatina, não estou fazendo disjunção ou expansão rápida da maxila, né? Então, sem envolvimento esquelético. Um aparelho que pode ser usado como ancoragem, mas aí já para uma ortodontia um pouco mais corretiva como ancoragem. Contraindicações: pacientes não colaboradores e dentes de coroas pequenas. Eu acho que esse item, pacientes não colaboradores, não serve só para o quadrihélice, né? Ele serve para a ortodontia, para a ortopedia como um todo. Então, os pacientes que não usarem, que não forem colaboradores, não vão usar os aparelhos removíveis para correção de classe 2, de classe 3, de mordida profunda. Eles não vão usar expansores removíveis, eles não vão usar máscara facial. Então, eles não vão utilizar nada. Então não é só uma contraindicação da quadrihélice, é uma indicação geral dentro da ortodontia e ortopedia, pacientes não colaboradores. E os dentes de coroas curtas é o seguinte, então vou fazer aqui para vocês entenderem aqui na foto. Então por que as coroas pequenas são contraindicadas? Eu vou ter que falar um pouquinho da ativação, que é o nosso próximo slide. Então imagine que esse quadrihélice ele vem encaixado dessa maneira, passivamente, para a gente instalar. Como que é a ativação? A ativação, eu vou pegar todo esse braço de um quadrihélice, vou ativar pelos meus helicoides e vou trazer todo esse braço para cá, como se ele terminasse aqui no momento da minha ativação, tá? A distância do molar. Aí eu vou empurrar e pressionar essa perna para ela vir novamente encostando na superfície palatina dos dentes que ela já está encostando passivamente. Ou seja, ela foi ativada para cá, eu pressionei para ela voltar e ela vai ficar fazendo uma força constante empurrando meus dentes para vestibular. Se as coroas dos dentes são muito curtas, o que vai acontecer? Vai escapar das coroas. Esse braço vai fazer pressão e vai começar a escapar da coroa porque a coroa é muito curtinha. Então ele não vai ter efetividade e não vou conseguir utilizar. Então esse é o motivo de contraindicação para coroas muito curtas. Então agora sobre ativação. Né, a expansão inicial, que é essa expansão que eu expliquei para vocês, que a gente abre lá a distância de um molar. Então essa é a expansão inicial. Eu vou rever meu paciente a cada 30 dias, ou seja, 28 dias, né, 28, 30 dias, ou seja, um cronograma normal de atendimento mensal do meu paciente. E lembrando que sempre, qualquer procedimento de expansão que eu vá fazer, ele tem que sempre ser sobrecorrigido, a gente sempre sobrecorrige de 2 a 3 milímetros. Por quê? Porque a gente sabe que vai acontecer recidiva. Então, toda a expansão ela é sempre sobrecorrigida. E a gente já conta com essa
recidiva de 2, 3 milímetros, tá? Então esse é o nosso aparelho quadrihélice, e esse é o aparelho que eu mais utilizo, e acho que é o mais utilizado por quase todos os ortodontistas, que é o aparelho removível com torno expansor. Então essa é a carinha do aparelho removível com torno expansor. Esse que vocês estão vendo aqui, ainda existe umas molas vestibulares que a gente ajuda para vestibularizar os dentes. As indicações, mesma coisa. Então, se ele é um aparelho, a gente está falando de expansão lenta, ele é indicado mordidas cruzadas sem envolvimento esquelético. Pode ser utilizado tanto na dentadura decídua ou mista. Contraindicações, pacientes não colaboradores e dentes com coroas pequenas. Agora, os dentes com coroas pequenas vêm por quê? E também não fica uma contraindicação tão relevante assim, tá? A gente pode, por mais que isso apareça na literatura, a gente pode no consultório um pouco desconsiderar isso, porque existem artifícios para a gente fazer isso. Diferente do quadrihélice, aqui a gente consegue, por exemplo, como ele é feito por ganchos, e eu digo para vocês que eu gosto assim, umas 1 milhão de vezes mais, sempre fazer esses circunferenciais, né? Não gosto do tipo Adams, não gosto do tipo intraproximal, gosto muito desse circunferencial. Então esse circunferencial, a hora que a gente instala, se a coroa for muito curta, é a mesma ideia, ele não vai deixar escapar porque a coroa é muito curtinha. Mas em todo aparelho expansor, o que a gente faz? A gente coloca uma bolinha de resina flow na coroa por vestibular, e a hora que a gente leva o nosso expansor na boca, essa bolinha de resina flow que vai estar ali vai ser um retentor. Então você vai sentir inclusive um clequezinho, vai fazer assim, clec. Vamos mostrar um vídeo prático para vocês, vou gravar para vocês um vídeo prático de como que funciona isso, mas sempre vai fazer esse clequezinho, vai fazer assim, tic. E aí é porque você encaixou dentro da bolinha que você acabou de fazer com uma resina flow, ele fica mais retentivo, não existe a possibilidade de soltar, e aí você elimina um pouco esse fator das coroas curtas também. Então esse é o aparelho de eleição para expansão quando eu tenho o quê? Quando eu tenho necessidade de expansão lenta, quando eu tenho necessidade de inclinação dentária. Então essa é a minha indicação para expansão com contorno expansor removível. E essa é uma dúvida muito grande, como é que eu ativo, né, esse meu aparelho, esse expansor removível? Então a ativação é feita assim, ó, 1/4 de volta a cada 4 dias. Então, para quem não sabe, cada volta que você dá ali, o parafuso do torno expansor está aparecendo, né? O buraco dele está aparecendo. Então eu vou entrar com a minha chave, eu vou fazer a minha ativação. Quando eu faço essa ativação e levo minha chavinha até não poder mais, ou até o limite dela e removo, nesse momento eu fiz 1/4 de volta. Para eu fazer uma volta completa no meu torno expansor, eu tenho que fazer 4 ativações dessa. Isso significa uma volta completa, significa 1 milímetro de expansão. Então, quando eu faço 1/4 de volta, que é uma ativação, eu estou fazendo 0,25 milímetros de expansão. Então, a cada 4 dias eu vou fazer esse 1/4 de volta. Lembrando que esse 1/4 de volta é uma comunicação entre nós profissionais, né, odontopediatras. Você nunca vai falar para o teu paciente, faça 1/4 de volta. Na cabeça dele isso não faz sentido, ele vai fazer uma volta. Faça uma volta aqui no torno expansor. Você vai mostrar para ele como é que faz, tira o aparelho do modelo, pega a chave, faz uma volta, faz ele fazer essa volta na mão para ver se ele entendeu, observa, tá tudo ok, libera o paciente para ir para casa fazer. Só que você nunca vai falar, faça 1/4 de volta, você vai falar, faça uma volta. E a gente sabe que ele está fazendo 1/4 de volta a cada 4 dias, tá? Então essa ativação de torno expansor para expansão lenta, 1/4 de volta a cada 4 dias, combinado? Agora vamos sair da expansão lenta e vamos entrar na expansão rápida da maxila. Qual que vai ser a mudança? Nesse momento eu vou ter ruptura da minha sutura palatina. Então esse exemplo aqui que eu coloquei, só esse videozinho, é do software, um software, o Dolphin, né? Acho que todos conhecem talvez esse software, o Dolphin, é um software muito utilizado principalmente pelos cirurgiões bucomaxilos. Então a gente instala o nosso aparelho disjuntor, esse disjuntor você vai ativar novamente o torno expansor, como vocês vão ver, vai acontecer a ruptura da sutura palatina.
Então aqui sim ocorre a ruptura da sutura palatina. E depois a gente já vai ver o protocolo de ativação e o protocolo de espera. Enfim, mas depois que ocorre a formação óssea, a gente remove e nossa mordida cruzada está corrigida. Tá? Posso entrar posteriormente com o corretivo, se for o momento ou não. Então tá aí um exemplo do software. E por que acontece essa ruptura da sutura palatina? Poxa, para acontecer essa ruptura da sutura palatina, eu preciso fazer muita força, né? Eu tô rompendo, a gente já vai ver quanto de força que acontece. É uma força realmente muito grande que faz. Então imagina que no momento que eu faço essa ativação, ocorre uma compressão do ligamento periodontal, só que essa força é muito grande para o meu ligamento periodontal conseguir dar conta sozinho. Então ele transfere essa força para a sutura palatina. E aí a sutura palatina recebe toda aquela força e não aguenta e ocorre a disjunção da sutura. Então uma explicação fácil também para você conseguir explicar para os pais é justamente isso que eu falei para vocês. Então aqui, ó, compressão do ligamento periodontal, a força acaba sendo transferida para a sutura palatina e consequentemente ruptura da sutura de junção maxilar. Indicações para eu fazer uma expansão rápida da maxila. Então, quando eu tenho uma mordida cruzada esquelética, ou seja, meu problema é ósseo, lembra? Palato atrésico, palato profundo, inclinações dentárias corretas, mordida cruzada esquelética, ou seja, eu tenho uma atresia maxilar. Indicação em pacientes jovens, a gente já vai ver por quê, porque essa sutura ela vai se ossificando quanto mais a idade vai passando e chega uma hora que eu não consigo mais romper essa sutura, de tão interdigitalizada que ela está. Mordida cruzada posterior unilateral ou bilateral. Maloclusão de classe 3 com deficiência maxilar, onde eu tenho que fazer uma protração da maxila, a gente sempre vai entrar normalmente com uma disjunção antes. Vocês já vão entender isso na aula também de máscara facial para tratamento de classe 3 que está disponível para vocês aqui. Aumento do perímetro do arco, então imagine assim, eu tenho marcada atrésica, rompi minha sutura palatina, consequentemente o que acontece quando eu rompo minha sutura palatina? Eu aumento minha distância entre caninos, eu aumento minha distância intramolares, consequentemente eu aumento o perímetro do arco. Ou seja, ao fazer uma disjunção, eu estou ganhando espaço. Minha distância entre caninos e intramolares, ela aumenta. Correção espontânea da classe 2, algumas classes 2 elas estão travadas, e a hora que a gente faz essa disjunção, a gente dá mais liberdade para a rotação mandibular. E estenose nasal, quem não está familiarizado com esse termo, estenose nasal é quando eu tenho, é muito indicado às vezes por otorrinos, né, otorrinolaringologista, que é justamente essa dificuldade respiratória, e quando eu faço, imaginem que, de uma maneira bem tranquila de ser explicada aos pais também, quando eu faço uma disjunção, estou abrindo a sutura palatina, o meu palato, ele é o céu da minha boca e o assoalho da minha cavidade nasal. Então tá muito interligado. No momento que eu abro isso, eu expando isso, eu disjunto isso, eu posso ter uma qualidade respiratória melhor. Então, a estenose nasal também é um dos fatores de indicação para eu fazer uma expansão rápida da maxila ou disjunção. Então aqui estão as indicações bem claras e objetivas de quando fazer a expansão rápida da maxila. Efeitos da expansão rápida da maxila. O que ela faz, a expansão rápida da maxila? Então eu sempre vou ter efeitos ortopédicos e efeitos ortodônticos, sempre. Eu não vou ter 100% de efeito ortopédico e nem só efeito ortodôntico. Então eu vou ter uma mescla. Então de efeito ortopédico, o que acontece? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, aumenta as dimensões transversais da maxila e ocorre um deslocamento da maxila para frente e para baixo. De efeito ortodôntico, o que eu vou ter? Vestibularização dos meus dentes superiores e, principalmente, um diastema entre os meus incisivos centrais, ou seja, a ruptura da minha sutura palatina ela ocorreu exatamente entre os meus incisivos centrais, exatamente onde ela é localizada. Então, consequentemente, se eu levei uma para um lado, uma para o outro, aconteceu a ruptura dessa sutura, vai abrir um diastema nessa região. Importante ressaltar para os pais na primeira consulta,
Esse abertura de diastemas é temporário, né? Ele vai fechar sozinho, sem a gente precisar colocar, por exemplo, aparelho corretivo para que isso aconteça. Que às vezes os pais se assustam, em sua maioria, se você não dá essa informação, não tem nem o que comentar, 100% vão se assustar e vão ligar perguntando se isso é normal. E às vezes mesmo dando essa informação, eles vão mandar uma foto e vão falar assim, doutor, eu lembro que você explicou, mas é tanto assim, isso aqui é normal? A gente recebe de vez em quando, mesmo você sempre explicando e enviando e explicando. Recapitulando, efeito ortopédico, aumento transversal, deslocamento da maxila. Efeito ortodôntico, vestibularização e diastema interincisal. Normalmente, essa é a porcentagem de entre efeito ortodôntico e ortopédico que acontecem quando eu faço a expansão rápida da maxila. Então, dos meus 5 aos meus 8 anos de idade, eu vou ter mais ou menos 2/3 de efeito ortopédico e somente 1/3 de efeito ortodôntico, ou seja, tudo que eu quero. Eu quero ter muito mais efeito ortopédico do que ortodôntico. Estou querendo abrir a minha sutura palatina, então óbvio que eu quero mais efeito ortopédico, quero mais efeito ósseo. Então, quanto mais novo o meu paciente, aqui dos 5 aos 8 anos, maior o meu efeito ortopédico. Já dos 8 aos 12, eu vou ter mais ou menos meio a meio. Então, metade vai ser um efeito ortopédico e metade vai ser um efeito ortodôntico. Ou seja, eu vou abrir a sutura, mas ao mesmo tempo também vou inclinar bastante dente para correção. Daí em diante, dos 13 aos 19, a gente já tem muito mais um efeito ortodôntico do que ortopédico. Inverte, né? Mas, sinceramente, isso é o que está escrito nos artigos, nos livros, mas, sinceramente, assim, a gente já não vai mais tentar essa ortopedia, essa disjunção tradicional com o meu paciente ali com seus 16, 17, 19 anos de idade, não. A gente já tem outros recursos hoje, que por exemplo, o MARP, né, que a gente faz essa expansão com a utilização de mini implantes no palato, enfim, que vão ter um efeito muito melhor para esses pacientes já mais fase final de adolescência, adultos, tá? Então vamos se concentrar na nossa área ali, que a gente vai pegar do paciente normalmente pequeno, né, criança, até o pré-adolescente. 5 aos 8, 8 aos 12. Muito melhor eu pegar meu paciente dos 5 aos 8, porque meu efeito ortopédico vai ser muito maior do que o efeito ortodôntico, tá? Então isso tem que estar bem registrado na cabeça de vocês. Efeitos gerais da minha expansão rápida da maxila. Deslocamento do ponto A, que é um ponto maxilar, para frente e para baixo. Rotação da mandíbula no sentido horário, por aquilo que eu falei, né? Ele destrava muitas vezes. Redução da protrusão e aumento do AFI. O que é AFI? É altura facial inferior. Então, faz sentido. Se minha mandíbula gira no sentido horário, obviamente vai aumentar a minha altura facial inferior, porque a mandíbula girou no sentido horário. Então, são esses outros efeitos que podem ter da expansão rápida da maxila. E aí, como é que eu sei se meu caso foi um sucesso? Nossa, eu fiz a expansão rápida e tá aqui, ó, sucesso total no meu tratamento. Aquele caso que você olha e se fica feliz, né? Cada caso que a gente atinge o sucesso, todos os dias a gente fica feliz em algum momento durante o dia porque a gente atingiu o sucesso. Então isso é extremamente gratificante para nós, né? Para quem ama a profissão, isso é extremamente gratificante. Os pais às vezes falam assim, nossa, você está feliz porque um dente movimentou? Sim, minha vida é um dente movimentar, né? Então eu fico muito feliz com isso. É isso que o meu propósito é isso, né? Então, quando que a gente sabe se deu certo a nossa disjunção? Por essa foto que vocês estão vendo aí. Então eu tenho, primeiro, a correção da minha mordida cruzada, ou seja, eu observo agora um descruzamento da minha mordida. E segundo, eu observo um diastema interincisivo, que é esse diastema grande que vocês estão vendo aqui nessa foto. Então aconteceu uma abertura grande da minha sutura palatina, tá? Então esses são os dois fatores de sucesso. Correção da mordida cruzada, ou seja, descruzamento, e um diastema interincisivo. Lembrando, que a gente acabou de falar, esse diastema, essa abertura dos diastemas é temporária, né? Ela vai fechar sozinha, sem a gente precisar colocar aparelho. Agora vem um ponto super importante que eu quero mostrar para vocês. Então eu quero que vocês acompanhem aqui, no slide agora, essa sequência da esquerda para a direita, com o aparelho instalado e como que funciona o nosso acompanhamento radiográfico. Então toda disjunção ela deve ser acompanhada por radiografias oclusais. Toda disjunção. Isso é o nosso arquivo profissional, isso é o nosso protocolo de segurança. Então
Então isso aqui tem que ser exatamente protocolado e realizado dessa maneira, e eu sei que muitos profissionais não o fazem. Quando a gente instala, a primeira foto da esquerda aqui está inicial. Acabei de instalar o aparelho inicial, nenhuma ativação foi feita. Foto do meio, eu já tive o descruzamento e abertura interincisivo. Ou seja, não existe mais formação óssea ali na região, como vocês podem observar. Na terceira foto, já ocorreu o fechamento não total, né, mas um fechamento de maioria do espaço interincisivo, e eu já tenho a formação óssea novamente acontecendo ali na região da minha sutura palatina. É esse acompanhamento que você precisa ter, principalmente com a sutura aberta, e depois, mais importante, essa é a mais importante de todas, a última. Por que é a mais importante de todas? Porque eu só vou remover o meu raso, meu HIRA, que seja o aparelho, o dispositivo que eu estiver utilizando para fazer a minha expansão rápida na maxila, quando eu observar que já ocorreu a formação óssea. Então, por isso que um protocolo, por exemplo, de disjunção é o seguinte: você vai falar para os pais assim, você vai observar que em 15 dias provavelmente vai estar corrigida a tua mordida cruzada. 15 dias vai estar corrigida a mordida cruzada. Aí o pai vai falar, nossa, que rápido, e realmente é muito rápido, né? Você vai ver teu paciente daqui 15 dias, você vai ver se existe necessidade de você fazer um pouco mais ou não. Normalmente em 15 dias está corrigida. Corrigiu a mordida cruzada, você tem que deixar o aparelho, tem que travar, né? A gente trava o raso, o hírax, tem que travar o aparelho para que deixe ele travado sem ativar, para justamente acontecer essa formação óssea novamente. E essa formação óssea ela vai demorar pelo menos 90 dias para acontecer. Então o tempo mínimo ali de tratamento de uma disjunção é 3 meses e meio. 15 dias ativando e 90 dias parado, esperando essa formação óssea. E eu só vou remover o meu raso, o meu hírax, a hora que eu tirar essa minha radiografia oclusal e eu ver que aconteceu realmente essa formação óssea. Em todos esses anos, 19 anos que eu trabalho com odontologia infantil, 19 anos fazendo disjunção, o único caso que eu observei que não aconteceu foi um único caso durante o meu mestrado na USP, durante um procedimento de disjunção já em adulto, numa clínica do professor Rino, que a gente trabalhava nessa clínica somente pacientes cirúrgicos, e aconteceu, a gente, padrão, né, protocolo, sempre radiografias oclusais para a gente observar, e a gente observou, não tinha acontecido a formação óssea, a gente esperou mais 30 dias, não tinha acontecido, e não formava, e aquilo foi deixando, inclusive, né, o professor ali meio pensativo em relação às alternativas que a gente podia fazer. E aí um dia o professor Rino falou assim, faz assim então, Luiz, você remove esse aparelho, a gente vai instalar o aparelho fixo e a gente vai fazendo uma ativação bem lenta para acontecer essa movimentação, e a gente vai ver se vai acontecendo essa formação óssea. E aí foi o que a gente fez, e na movimentação lenta, daí com a ortodontia corretiva, que não vem ao caso aqui, a gente conseguiu. Mas isso aqui é protocolo, né? Às vezes isso acontece se você ir lá em 90 dias, deixa mais 30 dias, deu certo, enfim, aí você remove, tá? Então, não esqueçam isso. Querem fazer uma disjunção com segurança, é acompanhamento radiográfico com radiografias oclusais. E aqui que eu estava falando para vocês das suturas, né? Então esse artigo é um artigo bem clássico, né? Acho que todo mundo utiliza esse artigo, um artigo de 2015, mas que todo mundo utiliza. A gente consegue observar as 3 suturas palatinas. A figura A é uma figura de uma criança. Então a sutura palatina ali em forma de Y, uma coisa muito... imagine você... A figura B, você já consegue ver algumas ondas, né? Já uma forma de serpente. E a figura C, ela está muito interdigitalizada já é de um adulto. Então, uma criança, um adolescente e um adulto. Obviamente, é muito mais fácil eu conseguir disjuntar, se eu olhar para a minha figura A, né? A minha sutura ela vai disjuntar muito mais facilmente, ela está muito menos interdigitalizada, muito mais fraca, entre aspas. Então, eu consigo de juntar com mais facilidade. Então, por isso que o efeito ortopédico é muito melhor lá na criança de 5 anos do que na criança de 11 anos e muito menos no adulto, né?
Então é por causa disso aqui. Então, olhando internamente, é essa imagem que vocês podem ter na cabeça em relação à sutura palatina e em relação às idades. É muito mais fácil da gente juntar na criança de 5 anos de idade. O que a gente tem disponível para a gente conseguir fazer uma disjunção eficiente? Então são esses dois aparelhos que a gente acaba mais utilizando, o Haas e o Hyrax. Existe também o disjuntor de McNamara, que é lá o primeiro que vocês estão vendo. Essa foto retirada de um artigo. Eu não sou um grande fã, não sou um grande utilizador de McNamara, eu prefiro muito mais utilizar o Haas e o Hyrax, mas claro que é de escolha de alguns ortodontistas e uma das indicações é para quem tem mordida aberta utilizar o disjuntor de McNamara. O disjuntor Haas e o Hyrax, qual que é a grande diferença entre eles? É exatamente isso que vocês estão vendo nessas fotos. Então o Haas, ele é um disjuntor que tem aquela parte de acrílico. Então o acrílico fica em contato com o palato. O Hyrax, ele não tem acrílico, ele tem somente o torno expansor e as bandas. Ou seja, o Haas, ele é um aparelho dento-muco suportado, porque ele também é suportado pela mucosa por causa do acrílico. E o Hyrax, ele é só um aparelho dento suportado, porque ele não possui a parte de acrílico, ou seja, ele não tem a mucosa suportando ele. Então esses são os dois aparelhos de eleição. Eu gosto muito mais de utilizar o aparelho de Haas, principalmente porque a gente acaba atendendo, né, nós pediatras, a gente pega esses pacientes, como eu falei, lá com 5, 6 anos de idade para realizar essa expansão. E nisso, torna-se muito mais lúdico a gente fazer um Haas mais confortável, porque o paciente vai escolher o azul com o desenho do Homem-Aranha, ele vai escolher o rosa com glitter, então torna-se muito mais desejado pelo nosso paciente, tem uma parte de encantamento, e o Haas só por esse motivo já é o da minha escolha. E além disso, ele é dento muco suportado. Lembra quando a gente falou de força, que a força feita no ligamento periodontal é transferida para a sutura e daí rompe a sutura? Porque a força é muito grande, por isso que transfere essa força para a sutura. E o que eu estava falando com força grande? É isso aqui, ó. É uma força de 1.000 a 3.500 gramas. E no acumulado, ou seja, quanto mais eu vou fazendo essas ativações, então imagina que eu faço uma força de 3.500 gramas de manhã, vou lá, faço uma força de 3.500 gramas à noite. No acumulado, essa força pode chegar a 7.000 gramas. Então é uma força muito pesada. Por isso que ocorre a ruptura da sutura, porque a força é muito pesada. Então, quando a gente estava falando em termos de força, é esse valor que vocês têm que ter em mente, tá? No acumulado, ele pode chegar a 7.000 gramas. E aqui um protocolo clássico de ativação. Vai ter protocolo de ativação do Haas, vai ter protocolo de ativação do próprio professor Omar Gabriel, que a gente começou falando, ele tem o protocolo de ativação dele. Mas aqui um protocolo de ativação muito clássico. Então lá, dos seus 4 até os seus 14 anos, que é o que mais interessa pra gente, eu foco na primeira linha desse protocolo de ativação, até 14 anos de idade. Então o paciente sentou na cadeira, eu instalei o meu Haas, instalei o meu Hyrax, nesse momento eu vou fazer 1 milímetro de ativação, ou seja, lembra que eu faço 1/4 de volta e a cada 4 quartos eu estou realizando uma ativação de 1 milímetro. Ou seja, o paciente sentou na cadeira, eu vou fazer 4 quartos de volta. E aí eu vou dar uma dica para vocês nunca terem mais incômodo em relação à ativação de Haas e Hyrax na vida de vocês. Ou para quem está começando, já começar da maneira certa. Às vezes os pacientes voltavam, o Haas não estava ativado, o Hyrax não estava ativado. Puxa, não aconteceu nada durante esses 15 dias, vamos começar de novo. Ele explicava de novo, enfim. Dificuldade do pai e da mãe de conseguir, porque o pai ou a mãe que vai ativar para o filho, né? O que eu faço há muitos anos já? Então, eu peço para a mãe ou para o pai virem atrás de mim na cadeira, aí eu faço uma ativação mostrando para eles, eu falo, ó, essa chavinha de ativação vai entrar no buraco do torno expansor, você pode inserir, pode ver que não tem perigo de machucar o palato, ela tem uma trava, aquele é o limite que ela vai. Aí eu falo assim, você está vendo essa seta amarela aqui? Ó? Essa seta amarela está indicando para onde você pode ativar, qual a direção que você tem que levar essa chave para ativar o aparelho. Então veja, ela está indicando, ó, lá para posterior, lá em direção à amígdala, lá em direção à garganta. Eu falo assim, você vai ativar lá para trás e você vai tirar a chavinha lá atrás.
Nesse momento você já explica também para os pais o erro mais comum que existe. Você vai falar, o erro mais comum que pode existir é você ativar o teu aparelho e na hora que você estiver tirando a chavinha, em vez de você tirar lá atrás, você tira fazendo isso aqui, ó. Ou seja, você abriu o parafuso e na hora de ativar você fechou o parafuso. Não aconteceu. O filho vai sentir a pressão de quem está sofrendo uma disjunção, a pressão da ativação. Mas você abriu e você fechou. Ou seja, não está acontecendo nada. Não estou mostrando o resultado e não está disjuntando. Então o erro mais comum é esse. Então lembra sempre, você levou a direção onde a seta está indicando e você tira para essa posição. É assim que tem que ser feito. E aí eu faço 2 vezes, ó. E aí eu troco de lugar com o pai ou com a mãe, quem está na consulta. Eu falo assim, agora você senta aqui, pai, você senta aqui, mãe, e você vai fazer e eu vou observar. Então eles sentam na minha cadeira, o paciente, o filho deles abre a boca para eles, eles inserem a chave, eles fazem a ativação, eles removem a chave, e aí às vezes removem errado ou certo, eu falo, ou eu corrijo para fazer a segunda, eu falo, muito bem, pode fazer mais uma, aí faz mais uma. Então tá feita uma ativação inteira, ou seja, 1 milímetro, 4/4 naquele momento, e aí depois eu oriento para fazer 2/4 de volta por dia, ou seja, não vai fazer, não precisa ser necessariamente de 12 em 12 horas. As ativações vão ocorrer, vai fazer 1/4 de volta de manhã, 1/4 de volta no final do dia. No outro dia, 1/4 de volta de manhã, 1/4 de volta no final do dia. Não precisa ser às 7 da manhã, 7 da noite, 8 da manhã, não precisa ser rigorosamente 12 em 12 horas. 1/4 de manhã, 1/4 no final do dia. E aí eles já sabem que saem do consultório sabendo como fazer, eles não vão errar em casa. Você tem segurança e certeza que daqui 15 dias eles vão aparecer com o aparelho ativado, aberto e provavelmente com o sucesso. Diastema interincisivo e mordida cruzada corrigida. Então esse é o protocolo que eu sugiro, assim, mais do que clássico para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Os outros de 15, 19, 20 e 25 podem eliminar, tá? Podem eliminar, não faz parte do nosso dia a dia. É aqui só mostrando um caso para vocês, o caso desse menino inclusive foi publicado num livro, a gente tem um livro lá que eram de casos clínicos de quem estava cursando mestrado na USP, eles fizeram um livro só de casos clínicos dos alunos da USP, alunos e professores, né? Aí a gente publicou esse caso, então esse caso está publicado, então a gente tem uma mordida cruzada unilateral, né, esquerda, a gente entrou com o RAS, essa foto que vocês acabaram de ver. Então, o protocolo de ativação o mesmo que vocês viram, 4/4 no momento da instalação e 2/4 durante o dia, 1/4 de manhã, 1/4 no final do dia. A gente conseguiu aquele resultado que também vocês já viram a foto, que é aquele descruzamento e aquele diastema interincisivo. Então, se vocês olharem na última foto ali, enquanto eu estou com o RAS e sucesso, né? Olha como o diastema fechou sozinho, olha como eu estou sem aparelho superior, não existe aparelho superior aqui, e o diastema fechou, um diastema que estava muito grande, e ele fechou naturalmente, então isso acontece naturalmente sem eu instalar o aparelho. Enquanto isso, estava com o aparelho fixo embaixo, que aqui também não vem ao caso porque é ortodontia corretiva, mas observem como o espaço interincisivo fechou naturalmente. Aquelas radiografias de controle, pré-tratamento, durante o tratamento e pós-tratamento, ou seja, quando eu removo e vejo que existiu formação óssea, estou liberado para remover o meu RAS aqui na ocasião. E aqui o resultado final, então ele saiu de uma mordida cruzada, saiu de uma classe 2 para uma mordida corrigida, para uma classe 1, né, com contenção, com guias, conclusão mutuamente protegida. Então é esse resultado que a gente busca. Então acho que ficou muito objetiva essa aula. Então a partir de hoje vocês sabem como tratar, sabem como diagnosticar, lembra da relação cêntrica, lembra de manipular quando a gente observa, mesmo manipulando, a gente observa a mordida cruzada, é a manipular, a gente observa a mordida em topo com linhas médias coincidentes, ela é funcional. Na funcional eu vou tratar também com o meu raso, com o meu Hyrax, vou fazer a disjunção do mesmo jeito. Se eu precisar de expansão lenta, se meu problema for dentário, eu vou utilizar meus expansores removíveis, 1/4 de volta a cada 4 dias. Se eu for precisar de uma expansão rápida na maxila, abertura de sutura palatina, eu vou utilizar o raso ou o Hyrax com 4/4 na instalação e 2/4 durante o dia, normalmente durante 15 dias, 1/4 de manhã, 1/4 no final do dia.
Protocolo sucesso quando eu tenho descruzamento, quando eu tenho diastema interincisivo, não preciso fazer nada, oriento ao pai em relação a isso, que esse espaço vai fechar sozinho. Protocolos de ativações, então vocês têm absolutamente condições totais de, a partir de amanhã, começar a diagnosticar. Você já sabe explicar os fatores etiológicos para a família, por que aconteceu isso, demonstrar conhecimento para a família que está na tua frente do porquê disso acontecer, explicar que isso deve ser tratado, né? Essa assimetria deve ser tratada. Então, a expansão, seja rápida ou lenta, com certeza vai abrir novos horizontes em seu tratamento. Então, você agora ganhou conhecimento para saber o motivo, saber, né, os fatores etiológicos, saber diferenciar, saber protocolos de ativação, quando tratar. E aí você consegue oferecer isso para os seus pacientes, consegue rentabilizar mais o teu consultório, consegue fazer oferecer um tratamento mais completo, não só clínico, mas também agora começar uma ortopedia com os pacientes. Então espero que vocês coloquem em prática logo isso, espero que vocês gravem, de repente tirem uma foto dos protocolos de ativação para vocês terem isso sempre disponíveis para vocês.